Oi, gente! Primeiro, gostaria de dizer que eu tô bem feliz por você estar assistindo esse vídeo. Se eu conseguir ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu tô realizada. Eu vejo que muita gente ainda tem uma sombra, assim, então não tá muito claro com relação a diástase, principalmente em como avaliar. Porque agora vocês já sabem o que é. Vocês sabem que é o espaçamento entre os dois lados do reto abdominal e que isso traz algumas outras compensações posturais, que na verdade essas compensações posturais é que causam esse desconforto que vocês têm com relação ao aspecto do abdômen, principalmente. E a postura em si, dores nas costas e tudo mais. O que é importante deixar claro é que a diástase também é uma consequência. A diástase não é a causa desses outros probleminhas. A diástase é consequência do quê? Do baixo tônus da região mais interna do abdômen. Por que esse tônus fica baixo? Por conta lá das transformações durante a gestação. Isso principalmente nas mulheres. Em outros, óbvio que nas mulheres, porque são as mulheres engravidam, mas eu tô dizendo que a maioria das mulheres que tem diástase é por ter passado por uma gestação. Mas tem muita gente que tem diástase sem passar por gestação. Tem muitos outros fatores que podem acarretar nesse espaçamento dos dois lados do reto abdominal. Um exercício de força muito intenso não, na verdade muito volumoso, né? Com muita carga, um movimento rápido. Nos homens acontece normalmente nesse caso, num exercício de supino, principalmente. Mas enfim, vamos voltar para a diástase por conta de gestação, que é a realidade da maioria do pessoal aqui. Bom, o que eu acho sobre a diástase é que criou-se um terrorismo em cima dessa palavra. Por que eu acho isso? Quando eu comecei a trabalhar com essa técnica, as primeiras pessoas que me procuraram no primeiro ano de trabalho, elas me procuraram principalmente por conta da estética do abdômen. E durante a avaliação, elas descobriram que tinham diástase. Ai, meu Deus, o que é diástase? Explicava para elas o que era, mostrava na avaliação o que era diástase, mas o motivo delas me procurarem não era a diástase, não era esse o principal motivo. E eu vi que nesses 2 anos para cá, cresceu muito o número de publicações de profissionais da área, claro que com o intuito de ajudar, mas às vezes pode estar atrapalhando um pouco, porque quando tu lê esse nome diástase, tu vai pesquisar, tu vê imagens de abdômenes bem comprometidos por conta da diástase. E quando tu fala em diástase, já te assusta, a maioria das mulheres se assusta. E depois desse primeiro ano, a maioria das pessoas que me procurou por isso, já com o nome diástase na cabeça. Ah, eu quero avaliação em diástase, não sei o que e tal. O que é importante destacar? Não é só pela diástase que você deve procurar um exercício específico no pós-parto. É pelo pós-parto, porque durante a gestação você tem inúmeras adaptações no corpo que nem sempre voltam naturalmente. Não significa que é só a diástase que vai te fazer necessitar, que vai ser a sua necessidade depois da gestação, exercícios específicos. Ah, se eu não tenho diástase, posso voltar para o CrossFit. Não, você precisa de exercícios específicos pensados para você, para esse período. Ou seja, a conclusão disso? As pessoas tinham essa dor, mas não sabiam. E aí a maioria dos profissionais, impôs essa dor para vocês. E vocês descobriram que tinham. Mas ninguém tá mostrando o que fazer com essa dor. Então vocês estão aqui desesperadas. Ai, meu Deus, tenho diástase, não sei o que fazer e ponto. O que eu quero com esse vídeo? Mostrar para vocês como avalia, para esclarecer isso, falar realmente dos casos que precisariam de cirurgia
mas mostrar que a maioria dos casos é super normal, aliás, super comum, não necessariamente normal, mas e que é uma coisa tipo, sim, tenho diástase, e daí, sabe? Não é só pela diástase que você precisa procurar outro exercício, enfim. Vou mostrar pra vocês como faz pra avaliar a diástase e explicar um pouquinho dos tipos de diástase. Gente, deitadas, é claro que, assim, para avaliação em casa, seria essa a melhor maneira, mas os profissionais sempre avaliam em diversas situações e, na verdade, até em situações cotidianas, rotineiras, a avaliação de competência abdominal e tudo mais. Mas só para vocês entenderem, poderem fazer em casa, para simplesmente tirar esse ponto de interrogação da cabeça. Deitadas, com as pernas flexionadas, tá? Deixa eu vir um pouco para baixo. Aqui. As minhas pernas estão dobradas, tá? Lá no chão. Vocês vão fazer com as duas mãos assim, ó. Aliás, com uma mãozinha só, assim. E colocar mais ou menos, bem pouquinho acima do umbigo. E subir o pescoço como se fosse fazer um abdominal. Isso aqui. Nesse momento, o abdômen de vocês vai estar contraído. Aqui no meio, lembra que eu falei lá explicando que é diástase? Aqui no meio tem a linha alba, tem os dois lados do reto abdominal. O ideal é, quando você faz esse movimento de força, o reto abdominal se contrair e manter esse espaçamento, essa linha natural aqui. Quem tem diástase, normalmente, nesse momento, vai sentir um espaço maior aqui. Vai colocar o dedo, ter um espaço um pouco mais fundo e um espaço maior entre um lado do reto abdominal e o outro. Se você perceber que tem um espaço mais fundo bem aqui no meio, você pode avaliar. Na verdade, a gente vai avaliar 3 coisas. Uma é a profundidade, outra é o tamanho, que a gente vai medir sempre em dedos, e outra é a localização, que ela pode ser mais em cima, mais embaixo e mais no meio. Ou inteira, que é aquela diástase mais tradicional, a gente chama de cortininha, porque o músculo inicia aqui no ossinho do peito, então aqui em cima ele tá juntinho, tem o tendão do músculo, e vai abrindo uma cortininha e fechando aqui embaixo, que é a inserção do músculo. Então a gente vai avaliar essas 3 coisas. Sobe, avalia bem pertinho do umbigo, se tem um espaço. Põe a mão um pouquinho para cima, avalia. E um pouquinho para baixo e avalia. Sentir um espaço maior aqui perto do umbigo. Coloca as mãos de lado. Ó, 1 dedo, 2 dedos, 3. E façam de novo a força. E tentem afundar a mão para ver quantos dedos tem de um lado para o outro. No meu caso, é difícil eu mostrar para vocês, porque eu não passei por nenhuma gestação e não tenho nenhum dedo de diástase, né? O meu espaço aqui é o normal. Vocês não vão conseguir tocar, não vão ter essa sensação, mas aqui, embaixo dessa gordurinha, dá para sentir certinho o reto abdominal e o espaço da linha alba bem fechadinho. E vou tentar exemplificar para vocês usando um roupão. Vamos ver se eu consigo. Bom, aqui. Imaginem que esse roupão é o reto abdominal, que é esse músculo aqui. O meu tá assim, fechadinho. Quando eu faço forcinha, ele continua fechado. Eu coloco a mão, sinto só o roupão, não sinto nada além disso. Sinto o músculo e a linha alba aqui no meio sem nenhum espaço. Muitas de vocês vão sentir
a mais tradicional, vou mostrar aqui. Vai fazer a forcinha, né, do subir o pescoço, tirar a cabeça lá do chão e vai tocar no seu abdômen. Primeiro assim, né, que eu mostrei. Afundou um pouquinho aqui. Vai vir aqui pra cima, vai ver que aqui afundou um pouco e aqui... não, aqui já tá mais fechado, beleza. Aqui embaixo, aqui não afunda. Aqui afundou um pouquinho, bem na região do umbigo. E agora, quanto afundou? Dá pra sentir bem uma pressãozinha pra fora. Eu tentando colocar minha mão lá pra baixo e o meu corpo empurrando a minha mão pra fora. Aí, quantos dedos será? Aqui. Avaliou, sentindo um ladinho do reto abdominal, colocou o dedo. 2 dedos é pouco, 3, 4 dedos. 4 dedos, ok. Um lado do reto abdominal, aqui bem na região umbilical, 4 dedos. A região aqui supra-umbilical, um pouquinho em cima, 2 dedos. Região embaixo do umbigo, 2 dedos. É dessa maneira que você vai avaliar. É difícil no início conseguir entender o que é gordurinha, o que é diástase, o que é reto abdominal, mas vocês vão conseguir. A maioria de vocês vai ter dessa maneira, essa cortininha aqui, tá? Vão sentir que aqui em cima é mais fechadinho, aumenta um pouquinho na região umbilical e aqui embaixo. Algumas pessoas são assim, normalmente diástase quando acontece em homem, acontece dessa maneira, abre principalmente aqui em cima e aqui continua fechado. Algumas pessoas são assim, mas é mais comum, que é provavelmente da maioria de vocês, é assim, tá? Então, vamos lá. Outra coisa, vocês vão perceber, muita gente vai perceber, a gente chama de diástase ativa quando acontece isso. Principalmente assim, na hora de deitar. Se quando você for deitar, vamos supor, eu vou tentar forçar o abdômen pra exemplificar. A pessoa tem essa diástase aqui um pouquinho maior, né, na hora de... bem na região umbilical. Se na hora de deitar, você percebe que sai uma bananinha aqui pra fora, ó, tô forçando bem o abdômen. Aqui, que fica essa bananinha na hora de deitar ou de levantar, a gente chama de diástase passiva, aliás, ativa, que é essa região onde a gente está realmente muito vulnerável e está recebendo uma pressão interna que não tá, mesmo que o reto abdominal não esteja tão afastado, ele tá cedendo a essa pressão. E tem gente que tem a diástase passiva, que seria, mesmo que tenha esse afastamento, o reto abdominal ele é bem competente e na hora de deitar, a pessoa consegue deitar sem aumentar essa pressão, sem jogar a barriga lá pra fora. Então, vamos lá. Até 3, 4 dedos a gente considera uma diástase fisiológica, mesmo que seja passiva, que é aquela que faz aquela barriguinha pra fora na hora que faz um movimento de força, que sobe ou desce. É muito mais fácil para reverter com trabalho respiratório, postural. Essa pessoa tem que tomar cuidado com alguns exercícios para não aumentar demais a pressão ali. Na verdade, para não gerar nenhum desconforto, não significa necessariamente que ela vai aumentar e tal, a não ser que passe por mais uma gestação e tal. Mas assim, deixa claro que tem alguns exercícios que não ajudam, não atrapalham talvez, mas não ajudam. O risco de fazer alguns exercícios como essa região está mais vulnerável, pode acarretar em uma hérnia. E aí sim é um caso um pouquinho mais sério, porque uma hérnia pode ter uma alça intestinal, enfim, a pessoa precisa passar por uma cirurgia. Então, o que você tem que evitar se você tem diástase são exercícios que sobrecarregam essa região, porque você pode adquirir hérnias e, enfim, situações que não eram cirúrgicas passam a ser.
Se a sua diástase é muito maior que esses 4, 5 dedos, você já sente desconforto, aparentemente você já tem uma hérnia, você precisa sim procurar um médico, avaliar direitinho por exame de imagem e aí sim ter esse diagnóstico mais preciso, se vai precisar ou não. E se não tiver nenhuma hérnia relacionada, os trabalhos respiratórios podem ajudar muito sim. Vocês perceberam que tudo que eu falei vem lá do tônus muscular, da relação com o tônus muscular. Melhorando o tônus muscular, vai diminuir essa pressão nessa região e a gente vai conseguir aproximar os dois lados do reto abdominal. E para melhorar o tônus dessa região, existem várias maneiras. Eu não estou dizendo que a forma que eu ensino aqui é a melhor, ou a única, ou a revolucionária, ou nada do tipo. Existem várias maneiras de conversar com o tônus, com a musculatura mais interna. Todas as maneiras, acredito que todas. Tem alguns procedimentos estéticos para melhorar colágeno e tal, mas de qualquer maneira a gente vai precisar melhorar o tônus da musculatura mais interna. Então, a maioria delas partem da respiração. São todos trabalhos respiratórios, com algumas diferenças. Alguns neurodivergentes, alguns com vácuo abdominal, alguns sem vácuo abdominal, mas todos com o mesmo objetivo e são realmente muito efetivos. Tem muitos resultados positivos em várias técnicas diferentes. Tá certo?